Problemas técnicos, problemas. Agora eu tô ouvindo. Sumiu de novo. Essa caixinha, peraí. Aí o fone não tá encaixando direito. Oi? Olá. Oi? Tudo bem? Tudo bem, e você como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer, muito obrigada. Eu queria primeiramente agradecer o senhor ter aceito o nosso convite e estarmos aqui essa noite. Tem muita gente ansiosa para ouvir aí as respostas, né, das perguntinhas que foram feitas. São muitas dúvidas, né, com as nossas crianças, que é tudo muito novo, né, doutor, na ciência aí, nesse mundo de T18 é tudo muito novo. Deixa eu ver se está funcionando. Vocês estão me ouvindo? Quem estiver aí assistindo, dá um oi pra gente. Agora eu tô te ouvindo, agora acho que o pessoal tá ouvindo também. Pessoal está me ouvindo? Eloí, dá um oi. Michele. Deixa eu ver aqui. Ok, agora estão ouvindo. Então, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, né, para as pessoas que não os conhecem. Nós já tivemos o prazer de nos conhecermos pessoalmente com a nossa Maricotinha, mas eu gostaria que você se apresentasse, então, para as pessoas que estão nos assistindo aí. Tá ótimo. Primeiro é um prazer poder estar aqui com vocês. Realmente, a minha formação ela é específica em doenças raras e malformações neuromusculares, ortopedia pediátrica, esses casos mais complicados e desafiadores para a gente, né? Então, lidar com esse tipo de coisa sempre foi um prazer para mim. Eu sou ortopedista com especialização em ortopedia pediátrica e praticamente dedico minha formação toda a ensinar e fazer a ortopedia pediátrica. Eu sou professor da PUC, eu sou chefe do grupo de ortopedia pediátrica da PUC e membro do grupo de Campinas. Tenta não, que é só Campinas, viu? E sou do corpo clínico do grupo de ortopedia pediátrica da Santa Casa de São Paulo. E eu tenho um fellowship, um programa de treinamento de ortopedistas pediátricos aqui em Campinas, onde ficam mais 2 anos, quando os ortopedistas se formam como ortopedistas, têm o título, eles ficam mais 2 anos comigo para fazer só a parte de ortopedia pediátrica, cirurgia preservadora de quadril, doenças raras, esse tipo de procedimento. É maravilhoso, né? Eu fiquei encantada com todo esse trabalho de vocês, essa formação desses anjos, né? Porque formado por você, com certeza vai ter o mesmo estigma aí de amoroso aí com a gente. Então, eu gostaria de pedir, então, já permissão a você. Eu passei para você mais ou menos as perguntas, né? Que foram enviadas pelas famílias. E aí eu gostaria de ver com você, se a gente já pode começar, se você quer falar mais alguma coisa. Olha, as perguntas parecem perguntas dos meus alunos, assim, o pessoal se esforçou aqui. Eu tive que ainda... Eu aproveitei a quarentena e fiz também uma revisão da literatura internacional e vou tentar trazer alguma coisa do que tem de mais novo aí sobre trissomia do 18. Nossa, que maravilha, tá vendo? Ai, os achados, o bordado de Deus, como eu te falei aquele dia, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta, né, que tem até mais uma aqui juntinha ali, né? É possível corrigir o pé torto? O bebê tem o pé torto e mesmo sendo T18, é possível fazer uma cirurgia em uma criança com T18 que tem o pé torto, que é a maioria, né, que tem o pezinho torto. Eu queria começar falando um pouquinho diferente, porque pelas perguntas, eu vi aqui, eu queria dar uma explicação um pouco antes sobre como a gente pensa. Fica à vontade. Pelo que eu vi pelas perguntas, o que eu vou falar, muita gente já sabe aqui, né? A trissomia do 18 é basicamente um problema que está relacionado na divisão do óvulo materno. Só que elas não são todas iguais, né? A gente tem trissomias e translocações, então um pedacinho daquele braço do cromossomo eventualmente tem problema, ou o cromossomo inteiro tem problema.
quando ela foi descrita em 1960 pelo Edwards, acreditava que podia ser do 17 ou 18, porque tinha uma dificuldade na hora de fazer os exames. E hoje ainda a gente tem, além da trissomia pura, que é o que a gente normalmente estuda e que está nos livros, a gente tem também os quadros que são quadros que a gente chama de mosaico. O que é um mosaico? É quando nem todas as células elas têm o cromossomo a mais. Porque dentro do óvulo da mulher, ela passa por duas divisões que a gente chama, que é meiose 1 e meiose 2. A gente não entende por que a maioria das trissomias estão relacionadas à primeira divisão, a meiose 1, e o Edwards está mais relacionado à segunda divisão, que é a meiose 2. A gente não sabe exatamente por que isso acontece. Mas quando acontece essa divisão lá na frente, a chance desse indivíduo, dessa criança, ele ter menos células, não ter 100% das células com a trissomia, ela existe. E quando você tem um número maior de células normais, o quadro ele fica mais leve. Né? Então, por isso que algumas crianças têm bastante alteração e outras crianças têm menos alteração. Por isso que algumas morrem intraútero e outras vão até segunda, alguns casos quase beirando a terceira década de vida. Então, essa diferença e esse range, esse tanto de sintomas diferentes que tem, eles acabam fazendo com que a gente trate as crianças de forma diferente. Então, não é todo o pé, ou todo o quadril, ou toda a coluna do Edwards que a gente vai tratar da mesma forma. Né? No meu consultório, a gente tem essa baliza sobre o que é a doença, mas cada criança é uma criança e é tratada de uma forma diferente, individualizada. Então, assim, a pergunta é possível corrigir? Sim, é possível. Tá? A gente tem diversos métodos para corrigir o pé torto. No caso específico da trissomia do 18, a gente tem duas diferentes deformidades. A gente tem o pé torto muito parecido com o pé torto congênito, que a gente tem aí nas doenças de pé torto congênito, nas doenças do perfil de artrogripose, que é um outro grupo de doenças, que é um diagnóstico diferencial da trissomia do 18, mas a gente também tem caracteristicamente um pé que a gente chama em mata-borrão, que é exatamente o oposto. Sim. Né? Porque o pé torto congênito é aquele pé para fora que vira a pontinha para dentro, que a gente chama de equinocavo, né? E o pé em mata-borrão é que o tornozelinho é para dentro e a ponta dos pés é para fora. Só que em vez de fazer a curvinha do pé, ele faz ao contrário, como se fosse um mata-borrão mesmo. Né? Então, assim, são duas deformidades diferentes que podem dar na trissomia do 18, mas o mais clássico que a gente fala, quando bate o olho e me chama a atenção, é o pé em mata-borrão e não o pé torto congênito. Não quer dizer que não possa ter, tá? Mas as duas deformidades podem ser tratadas sim. O que a gente fala no consultório, e aí eu tenho que examinar caso a caso, é quando tratar. Né? Não é porque eu posso fazer que eu vou fazer. Né? Porque às vezes eu como pai e eu como cirurgião, eu tenho que saber a hora que eu deixar a criança quieta. Algumas coisas que vai ser mais para a gente tratar a nossa ansiedade como médico e como pai do que trazer um benefício para essa criança. Né? Eu falo no consultório que a criança ela é o centro das atenções, não é o médico, não é o fisioterapeuta, não é o pai, ninguém. A criança é a estrela. Então, eu tenho que pensar nela o quanto este tratamento vai beneficiar a criança. Existem casos que sim, a gente trata, e casos que eventualmente eu falo, olha, é melhor deixar assim, isso não vai atrapalhar dentro das limitações que ela já tem, eu só vou trazer aí um sofrimento para a criança, uma possível complicação. Mas sim, é possível tratar, e a gente trata o pé torto congênito muito parecido com o pé da artrogripose, aí eu posso fazer gestos e cirurgias, e no pé, que é o pé em mata-borrão, e tem um outro pé, que é o pé talo vertical, a gente também trata semelhante. Então tem tratamento sim, mas é importante a gente saber a hora de tratar e eventualmente a hora da gente deixar a criança quieta um pouco. Entendi. Dentre os problemas que atingem a formação muscular e óssea, quais os mais comuns na T18? É uma pergunta difícil essa. Nessa minha revisão, né? Nós chegamos a 130 deformidades que podem estar relacionadas com a trissomia do 18. É uma gama muito grande de deformidade, que vai desde alterações cardíacas, alterações da face, da orelha, as alterações ortopédicas.
Basicamente o que a gente tem, quando a gente fala das crianças que as pessoas me perguntam da síndrome de Edwards, já são as crianças mais leves, né? Porque a trissomia, a segunda trissomia mais comum, só perde para a síndrome de Down em incidência. São mais ou menos 3.800 para cada 10 mil nascidos, 100 mil nascidos vivos, uma coisa assim, eu não me lembro exatamente essa estatística. Mas o que acontece é que a mortalidade é muito grande intraútero, né? E depois, até o primeiro ano de vida, é muito grande. Então, essas crianças que têm essas alterações já são os quadros leves. A gente tem já foi pior, né? Nós acompanhamos as crianças, né? Que nós, na associação, há 10 anos atrás, a mortalidade era muito maior, né? Sim, inclusive, a gestação, a colocação para interrupção da gestação, tal, isso já foi muito maior. Hoje, nós já temos um número bem melhor, né? Porque a visão realmente está mudando de dar condições para aquela criança, para que ela tenha cirurgias cardíacas, tal, que é o que mais compromete, suporte respiratório, né? Então, isso vem trazendo vários benefícios para as crianças que façam que elas tenham uma longevidade de vida aí bem legal e vai para casa e vive muito bem, né? E isso é uma mudança até com as crianças com paralisia. O que eu percebo, e os trabalhos mostram isso também, que a sobrevida aumentou e a qualidade aumentou, porque os médicos estão investindo mais. A gente está dando autonomia para os pais, falando, vamos investir? Então vamos junto, vamos fazer tudo o que puder fazer. Né? Então essa sobrevida caiu de menos de 5%, a gente está falando de 10% a 12% sobrevivem mais de um ano, e aí já crianças com 2 décadas de vida, indo para a terceira década de vida. Né? Então, na verdade, essa foi uma mudança que aconteceu primeiro com a paralisia cerebral, depois veio aí com o Down junto, e hoje a gente está trazendo essa mudança para outras doenças que a gente, como médico, como profissional de saúde, a gente tem que analisar cada família, e se a família quiser investir, nós vamos investir e fazer tudo que a gente puder. Né? Isso tem aumentado a sobrevida. Mas nessas crianças que são mais leves, as principais alterações é a alteração da coluna, a escoliose, as displasias de quadril, as luxações de quadril, as alterações nos pés, e tem a alteração, que vocês todos sabem, característica da mão, né? A mãozinha do síndrome de Edwards com a sobreposição dos dedos. Né? Essa é algo que pra gente chama muita atenção. Então, dentro da parte ortopédica, são as alterações mais características que a gente tem. Certo. E voltando um pouquinho, essa cirurgia que é feita no pezinho é uma cirurgia invasiva ou é um procedimento mais simples? Como que é essa cirurgia que acho que muitas mães têm curiosidade de saber? Existem várias técnicas. Hoje existem mais de 20 técnicas para operar esse tipo de pé, independente se é uma trissomia do 18 ou uma artrogripose. O que normalmente eu faço pela minha formação, experiência que eu tive. Eu começo com um método de manipulação com gesso. A gente sabe que o gesso não vai resolver o problema, mas o gesso faz com que eu faça, depois de algumas aplicações, uma cirurgia menor. Né? Eu posso operar essa criança logo de cara que ela chega, mas aí é uma abordagem mais agressiva. Né? Então a gente pode fazer isso, cirurgias bem grandes, de praticamente descolar o pé na metade de trás e soltar tudo e liberar os tendões. Eu particularmente gosto de primeiro fazer algumas trocas gessadas para ir soltando o pé devagarzinho e faço uma cirurgia que a gente chama à la carte. Aí depois de 3, 4 gessos eu avalio aquele pé e vejo o que é que precisa fazer ainda. Um tendãozinho, uma cirurgia óssea pequenininha, abrir a cápsula aqui. Então eu prefiro fazer primeiro o gesso por algumas semanas. Eu sempre aviso que ele não é como o pé torto, que ele corrige de uma vez, mas ele faz com que a cirurgia definitiva seja menor. Entendi. E com relação à escoliose, a correção de escoliose, qual a sua visão com relação a isso? É uma coisa que nós devemos nos preocupar? É cirúrgico? Existe forma de postergar isso ou até evitar, quando a criança é ainda bebê, evitar a escoliose? Porque as nossas crianças, igual a Maria Letícia, tem, né, uma escoliose bem avançada. Para as mães aí que estão começando, que têm os bebês, tem como evitar com indicação de cadeira de roda ou de algum colete?
Ou não, isso vai ser mesmo uma coisa progressiva e vai chegar até a cirurgia? E qual é a cirurgia? Como é essa cirurgia? Tá? Na verdade, evidência científica de que alguma coisa consiga retardar ou curar essa escoliose, a gente não tem. E isso é para todas as crianças, independente se ela tem algum tipo de trissomia, problema genético ou não. Tá? Sim. Então, nesse primeiro momento, quando é bebê principalmente, a gente não tem muito como evitar que essa deformidade progrida. Mas a escoliose ela tem uma característica de que por uma grande angulação ela não é prejudicial à criança. Então até aproximadamente 30, 40 graus a escoliose não faz mal à criança, mesmo que ela seja uma criança que não tenha nenhuma síndrome, ela não vai ter nenhum déficit da parte da sua função pela escoliose. Quando que a gente... Dor também não. Normalmente a dor ela é muscular, que a gente consegue tratar com fisioterapia. A escoliose em si, ela não dói porque ela não comprime as raízes. Ela, na verdade, ela torce a coluna. A gente acha que era uma escoliose em S, não é. É uma coluna como se fosse torcida. Tá? Por isso que você vê o peito, às vezes, um pouquinho para frente. Porque a coluna, ela torce. Tá? Ela faz esse movimento e não faz isso. Tá? Então, é por isso que a gente vê, às vezes, um ombrinho mais alto que o outro, um na frente do outro. É porque tem essa torção da coluna. Quando que a gente indica a cirurgia de escoliose? Chega num certo ponto dessa deformidade que começa a prejudicar o pulmão. Então, quando vai ter complicações pulmonares, aí tem indicação sim de fazer a correção da escoliose. Ok. E essa cirurgia, ela é definitiva ou às vezes tem que fazer mais vezes? Como que funciona? Depende da idade, porque as cirurgias de escoliose também tem várias técnicas, mas elas variam se a criança ainda está em crescimento ou não. Quando a criança está em crescimento, a gente tem que fazer uma cirurgia onde essa haste ela estica. E aí de tempos em tempos eu tenho que esticar, senão eu faço ela parar de crescer. Se a criança já está na fase final de crescimento, você pega uma criança com 13, 14 anos, a gente já pode fazer uma cirurgia definitiva. Né, que é uma cirurgia já com os parafusos e corrige essa escoliose, ela vai ficar daquele jeito. Aí melhora. Anos ela ainda vai crescer. Não entendi, desculpa. Com 14 anos ela ainda vai crescer. Sim, mas aí o percentual de crescimento é pequeno, então a gente aceita que aquele pedaço do corpo não vai crescer mais. Eu operar uma criança com 5 anos e falar que ela vai ficar com o tórax daquele tamanho é complicado. Mas uma criança de 14 que vai perder 2 centímetros, tudo bem. A gente prefere fazer essa correção e suportar, e aí não vai ter grandes problemas. Existe um material novo. Me preocupar com isso? Quando tiver comprimindo. A gente tem um cálculo da curva, que a gente calcula a curva da escoliose. Escoliose que estão progredindo muito rápido, por isso é importante fazer as radiografias seriadas. Normalmente eu peço a cada 6 meses, ou se eu vejo que está evoluindo em curto para 3 ou 4 meses o retorno. Se eu percebo que está aumentando muito, a gente calcula uns ângulos no raio-x. Se esses ângulos estão aumentando, e aí eu acompanho, se essa escoliose está piorando muito rápido, isso me preocupa. E aí a gente, às vezes, até faz a cirurgia um pouquinho antes de bater nos 40, 50 graus. Sobre a correção de escoliose que ainda está em crescimento, tem uma haste que já foi desenvolvida nos Estados Unidos e que deve chegar no Brasil no próximo 1 ano, 2 anos, que ela cresce de forma magnética. Aí eu não preciso abrir a criança de tempos em tempos para alongar. Tá? Então é algo que tá para chegar. A gente tem essa parte burocrática de liberação da Anvisa e tal, mas é algo que vai chegar para aumentar o tamanho das pernas das crianças que têm problema com nanismo, esse tipo de caso. E também não fica mais aquele fixador para fora, fica tudo por dentro. E ela foi desenvolvida, a primeira ideia, para coluna, para crianças que estão em crescimento. Então, a gente corrige a deformidade e consegue, pelo computador, por Wi-Fi, e alongando essa haste. A cirurgia do pezinho, qual a idade que você acha viável fazer? Porque a maioria das nossas crianças já nascem, né, com o pé tortinho para dentro, né? E tem casos que é para fora. E com que idade? Você acha que quando menor, mais fácil de fazer, ou é esperado crescer um pouco para depois fazer? Eu normalmente opero as crianças, não é tanto pela idade, mas é pelo prognóstico de marcha. Quando que é legal, quando que é interessante a gente operar um pé da criança? Quando ela vai ficar de pé.
Então, crianças que a gente percebe que ela não tem esse prognóstico de marcha, que vão ser cadeirantes, não tem por que a gente corrigir um pé, fazer um tratamento que às vezes é doloroso, complexo, só por estética. Então, Entendi. esse pé eu não corrijo. Né? Quando é uma criança que eu vejo que vai andar e que ela precisa do pé retinho para andar, a gente tende a ser mais agressivo. Né? Quer dizer, tende a operar mais rápido, fazer as coisas de uma maneira mais incisiva. Então, não tem tanto a ver com a idade da criança, tem a ver mais como ela vai se desenvolvendo, e por isso é importante a gente conhecer a criança e ir sentindo. Se ela sentou, e depois se ela sentou, se ela começa a engatinhar, então, opa, essa criança está desenvolvendo, está com forcinha na perna, aí essa criança eu tendo a operar de uma forma mais rápida. E aí, dependendo com a idade, aí sim os tipos de cirurgia mudam. A gente não opera osso de pé antes dos 3 anos de idade. A gente faz primeiro uma cirurgia que a gente chama de partes moles. Então eu abro, solto o tendãozinho. Porque a criança quase não tem osso no pé nessa faixa etária. Sim. E aí às vezes eu faço uma cirurgia para ficar mais retinho. E depois com 3, 4 anos, aí eu faço uma outra cirurgia da parte óssea para endireitar o pé de vez. Né? Então assim, o tipo de cirurgia muda com a idade. Mas a indicação da cirurgia tem mais a ver com o quanto essa criança vai precisar desse pé. Tá. Então, por exemplo, para nossas crianças com T18, a partir de que idade você diz, assim, acho que a gente deve acompanhar com o ortopedista? Normalmente quando nasce eu gosto de ver. Às vezes tem criança que já chega para mim, a mãe chega grávida, falando que eventualmente no ultrassom, não só trissomia do 18, mas outras, mesmo síndrome de Down, algum outro tipo de patal, outras alterações, artrogripose, que é muito comum ver no ultrassom, a mãe já chega com a criança na barriga. Então, eventualmente, num pé torto congênito, por exemplo, eu vou ver a criança no hospital e começo a fazer o gesso antes dela sair do hospital. Nossa! Então, assim, é importante esse acompanhamento para a gente poder definir se eventualmente vai precisar ou não vai, e fazer esse acompanhamento logo desde o começo, né? Então, na minha opinião, é fazer o acompanhamento logo que possível, sair do hospital, tá tudo bem. Eventualmente, se vai corrigir alguma coisa da parte cardíaca, a criança estabilizou, vem para o consultório, a gente faz a primeira avaliação. Entendi. E com relação à luxação de quadril, como que a gente percebe se a criança tem luxação de quadril? Qual é esse lado da luxação de quadril? Existe um sinal, que é o sinal que normalmente as mães e as avós veem muito, e que parece uma lenda, mas não é verdade. A preguinha do bumbum, a hora que vira criança, normalmente quando a mãe vai lavar o bumbum, aquela preguinha de gordura, ela está em níveis diferentes. Não é toda criança que tem a preguinha que vai ter um problema no quadril, mas é um indicativo que a gente tem que pelo menos investigar. Então, a hora que vai dar banho, olha o bumbumzinho da criança, você vê que o bumbum não está na mesma altura. Né? Parece que tem um glúteo um pouquinho mais alto, aquelas preguinhas de gordura têm alturas diferentes. Normalmente isso quer dizer que o quadril está luxado. Se o quadril está um nível acima do outro, é como se subisse a perninha inteira, então a preguinha também vai subir. Né? Então... E quando a Maria era pequena, falaram para mim que ela não abria as pernas, que isso poderia ser a luxação do quadril. Também, isso já é sinal um pouco mais tardio. Ficou com dúvida sobre a luxação no quadril, percebo que minha filha tem uma certa dificuldade em abrir as pernas. Sim, esse é um sinal um pouquinho mais tardio. A gente começa a ver esse sinal depois dos 3, 4 meses de vida da criança. O sinal da preguinha a gente vê, primeira semana, segunda semana a gente já vê. Depois a gente pode ver que uma perna pode ser mais compridinha que a outra. Se botar as duas dobradinhas, como se fosse fazer ginástica para a criança fazer cocô, você vai ver que uma perna o joelhinho fica mais na frente um do outro. E elas não conseguem realmente abrir a perna da maneira igual. Né? Normalmente fica alterada essa abertura. Isso também é um sinal, também pode ser. Isso. E a luxação do quadril só se resolve cirurgicamente, ou não? Não, se a gente pegar essa luxação logo que nasce, até o segundo, terceiro mês, eu coloco um suspensório, e esse suspensório normalmente costuma ajudar bastante. A diferença é, numa criança que tem só essa displasia de quadril, não tem nenhum outro problema, eu coloco o suspensório e resolve para sempre. Na criança que tem um problema neuromuscular, né, seja ele uma paralisia, uma trissomia do 18, um síndrome de Down, a alteração muscular pode gerar uma displasia tardia.
Então, às vezes, a criança nasce com o quadrilzinho no lugar, mas como um músculo puxa mais que o outro, com o tempo ele vai saindo. Tá? Então, aí, quando é esse problema que já é mais tardio, normalmente a cirurgia ela é indicada. Quando a gente consegue pegar e essa displasia é logo que nasce, o suspensório normalmente funciona. É que esse suspensório, que chama suspensório de Pavlik, eu só posso usá-lo até o 6º mês de vida. Depois ele não funciona mais. Né? Então, se o problema acontece depois com o tempo, essa alteração eu tenho que tratar aí das formas como eu trato uma paralisia. Né? Também varia de acordo com o grau de luxação e tudo mais. Né? Existem aí critérios para a gente operar. A gente usa um critério que chama índice de subluxação. Eu olho no raio-x e comparo com o outro lado. Se mais de 40% da cabeça do fêmur está fora de onde ela deveria, do acetábulo, aí tem indicação de tratamento cirúrgico. E essa luxação, uma vez feita a cirurgia, ela não volta? Ou pode voltar também? Pode voltar. Pode voltar. Mas normalmente eu mudo o ângulo do quadril. Que isso não volte. Então, aí o que a gente sabe é, crianças que andam ou que ficam de pé, isso é um fator protetor. Tá? Então, se eu conseguir botar essa criança de pé, é ótimo, porque quanto mais de pé, mais contato tem dessa cabeça com o acetábulo. E a gente fala que o acetábulo e a cabeça, ele precisa um do outro. Quando ela não fica de pé, a tendência é a cabeça ficar para trás, assim, do acetábulo, e não nele. Então, a tendência é ele escapar. Tá? Então, ficar de pé é um fator protetor. Por isso, a criança que anda, ou a criança que pelo menos fica de pé, tem uma chance do quadril sair fora muito menor do que a criança que é cadeirante ou fica na cama. Ok. Qual seria a idade recomendada para uso da cadeira adaptada, órtese nas pernas, a escoliose do quadril a gente já falou, e outras abrangências estruturais mais comuns nas crianças com T18? Melhores tratamentos para reduzir as consequências e de piora do quadro ortopédico quando maiores? Tudo vai depender de cada criança. Né? Não tem muito uma idade para fazer. É importante que a criança numa cadeira adaptada, ela primeiro consiga ficar sentada e segundo, se ela conseguir controlar o tronco, já vai ajudar bastante. Às vezes, o problema neuromuscular é tão grande que a criança não segura a cabecinha. Então, nessa fase, quando a gente põe sentado, já vai para a cadeira adaptada. Tá? Porque se a criança cai a cabeça, ela não consegue respirar direito, e isso acaba dificultando muito, ela acaba engasgando e acaba tendo problemas pulmonares por aspiração. Então é importante, de cada criança tem uma idade certa para se fazer. Uma criança que está super bem, que eventualmente consegue ficar de pé no parapódio, e com as fisioterapias específicas, a gente consegue dar um controle de tronco para ela, que é ficar sentadinha e segurar o pescoço, ela não precisa de uma cadeira adaptada. Uma criança que a gente fala que desmonta, que é aquela criança retinha, quando ela senta, o corpo cai para o ladinho, essa criança precisa de uma cadeira adaptada mais rápido. Então vai depender muito de cada criança e de qual estágio essa criança está. Mas, por exemplo, as nossas crianças, que elas todo um processo mais lento, né? Ela chega 1 ano, 2 anos, ela ainda não anda, mas para carregar num carrinho de bebê, aí vai dar deformidades, né? Porque ele não fica bem acomodado. Aí já é indicado uma cadeira de roda? Sim, a cadeira sim, mas quando a gente fala de adaptada, aquela cadeira com os apoios para escoliose e para o pescoço. Uma cadeira de roda só com restritor, que seja do tamanho da criança, para uma criança que não tem o controle de tronco, já é o suficiente. Agora, se a criança está evoluindo com uma escoliose e tem o problema do pescocinho, aí ela precisa daquela cadeira que seja específica para ela. Aí a gente tem que fazer os exames, ver onde está a deformidade e mandar fazer os apoios. A gente sempre trabalha com 3 apoios em ortopedia, no sentido contrário da deformidade. Então, se a coluna está fazendo isso, sempre onde tem o ápice da curva é onde tem que ficar o apoio. Então, os apoios são ao contrário, como se eu quisesse fazer ela voltar para o lugar. Né? Então, a gente precisa desse apoio da cadeira para as crianças que têm essa deformidade maior. Porque o que eu vejo, às vezes, falar, eu perdi a cadeira do meu filho, eu vou doar a cadeira para outra criança. Não necessariamente a cadeira do meu filho pode servir para outra criança. Porque, na verdade, a cadeira ela é bem cara. E as adaptações são uma fase da cadeira.
Então, a cadeira não vai servir exatamente para o filho de outra criança, né? Para outra criança. Mas é mais barato, a gente sabe que no Brasil isso é um problemão, é mais É. barato você readaptar uma cadeira do que você comprar uma cadeira inteira. Porque às vezes Uhum. as cadeiras mais modernas hoje são de fibra de carbono, de alumínio, de alta densidade, que são materiais muito bons. A roda é igual, a parte de um assento é igual, a parte do outro assento também. Então são só aquelas adaptações. Então você vai pagar 10% do preço para ter uma cadeira de altíssima qualidade. Então, às vezes, essa Sim. doação, ela tem, óbvio, tem que ser adaptada, mas ela já ajuda bastante, diminui bastante o custo. Uhum. Ok. E o que mais, assim, no geral, que você falou? Você falou que estudou, que viu algumas tecnologias novas, tal. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. O que a gente tem percebido hoje é realmente a gente deve investir nessa criança, né? Os trabalhos mais modernos, eles têm mudado. Era um paradigma, ela não vai viver, então a gente não vai fazer nada. Hoje a gente está percebendo que já tem alguns relatos na literatura de mosaicos de crianças que são mais leves com inteligência normal, e por isso elas Sim. conseguem desenvolver trabalhos. E hoje, com o advento dessa fisioterapia mais intensiva, de fisioterapeutas especializados em problemas neuromusculares, e a gente intervindo, principalmente na parte cardíaca, né, que antes não se fazia nada, hoje a gente faz, É. a gente está conseguindo melhorar a qualidade de vida da criança, que é o mais importante. Então, hoje existe uma tendência, do ponto de vista ortopédico, de a gente fazer mais coisa para essas crianças. Né? Então, hoje a gente, não vamos corrigir o pé. Não, se ela tem indicação de andar, vamos corrigir. O quadril é sempre bom a gente dar uma atenção especial, porque o quadril dá dor, independente de andar ou não, a gente aumenta a morbidade, que a gente fala, internação no hospital, dor, infecção urinária, principalmente meninas, quando não consegue eventualmente a perna ficar muito fechadinha, a mãe não consegue fazer higiene. Isso aumenta a infecção Uhum. urinária, aumenta problema no rim. Então, assim, é importante que a gente consiga fazer todo esse tratamento para dar sempre conforto e qualidade de vida para a criança. Esse é o foco de todo o tratamento ortopédico. Né? Dar essa Entendi. qualidade de vida para que a criança não tenha dor e consiga fazer a maior parte das coisas que a gente quiser. Esse é o nosso sonho. Mas o que eu estou vendo, assim, com essa conversa que a gente está tendo, doutor, é que, assim, nós, que acompanhamos muitas famílias, nunca nos é falado que a criança tem que acompanhar com um ortopedista desde que nasce. Nunca, nunca. Eu tenho a Maria aqui com 11 anos, nunca ninguém me falou, leva ela no ortopedista. Falou sim, quando ela era bebê, que aí falou que não tinha luxação no quadril e pronto. Não foi falado de mais nada de um acompanhamento dessa forma. Tanto que o pé dela piorou muito, nós fizemos aplicação de botox, muita fisioterapia, acho que foi umas 7 já hortes, aquele mafo, né? E realmente a criança sofre muito com aquilo e não resolveu. O pé dela piorou e agora eu nem consigo colocar sapato nela. E isso é a maioria das nossas crianças tem isso. Agora, por outro lado, tem algumas crianças que têm até 18 total e andam normal, sabe? As mães, não sei como, assim, cada criança é diferente, né? Os pezinhos foi colocando sapatinho, tal, e as crianças conseguem andar, tal, e vão e lancham. Mesmo assim, elas ainda é legal sempre acompanhar com um ortopedista, né? Na verdade, é que eu sou uma raça em extinção, né? É. A ortopedia começou com a ortopedia pediátrica. Né? Não. O primeiro médico que falou, olha, quem vai cuidar de osso vai ser o ortopedista e ele vai estudar uma área que chama ortopedia, foi o Nicolas Andri, na França, e ortopedia vem do grego, que é, na verdade, ortopedes, né? Que é corrigir deformidade em crianças, deixar crianças retas. Então, o primeiro tratado de ortopedia do mundo era sobre ortopedia pediátrica. Olha. Né? Mas com o tempo, a gente foi ficando cada vez em menor número. Hoje nós somos, no país, menos de 400 que são atuantes na área. Nossa, E na verdade, é difícil chegar na gente. Mas o certo é que todas as crianças que nasçam passem pelo menos uma vez por ano com o ortopedista, independente se tem algum problema ou não. Da mesma forma que uma criança nasce, vai para o oftalmo, vai para o otorrino para fazer o teste de orelhinha, tem que passar no ortopedista para a gente fazer o acompanhamento. E eu faço acompanhamento de crianças sem nenhum tipo de problema,
pelo menos uma vez por ano, né? Então, assim, independente de ter alguma coisa, é interessante que a gente faça esse acompanhamento, né? E que possa explicar para a mãe se eventualmente tem um problema, se é uma síndrome de Down, se é uma trissomia do 18, que a gente possa fazer esse acompanhamento. E hoje em dia dá o mais importante, que é a informação, né, para os pais, essa formação e informação, né? Eu sempre trabalhei com educação médica, então no consultório não é diferente, né? Eu tento de uma forma um pouco diferente do que eu faço na faculdade, mas ensinar os pais e empoderar eles do ponto de vista de informação, né? Para que vocês saibam separar o que é informação boa, o que é informação ruim, e eventualmente eu sempre coloco os pais juntos para decidir as condutas, né? Eu empresto o que eu aprendi durante esses anos todos e juntos a gente chega a uma conclusão do que fazer, né? Baseado no que é positivo ou negativo. Então, eu acredito que todo mundo deveria passar por um ortopedista para poder, pelo menos, ouvir esse tipo de coisa e poder escolher, olha, eu não quero tratar ou eu quero tratar, mas que seja aberto para ele, que a gente não fique com esse conhecimento para a gente, né? Que esse conhecimento se espalhe e os pais consigam, pelo menos, ter informação para ajudar a decidir, né? Dividir esse tipo de responsabilidade com a gente. Ai, quem dera, doutor, que nós tivéssemos ortopedistas pediátricos como você. Porque a maioria... A gente está formando. A gente tem muitos desgastes com ortopedistas que normalmente são muito frios, né? E as nossas crianças não precisam disso, né? Ninguém precisa, né? Nossas crianças já passam por tanto, a gente já passa por tanto, sabe? Ouvir coisas mais difíceis, né? Sobre órtese, quem receita essas órteses para as crianças? Um ortopedista, um fisiatra ou um fisioterapeuta fisiomotor? Olha, crianças que têm problema neuromuscular de forma geral, elas não têm dono, tá? Elas são a estrela e todo mundo tem que trabalhar em conjunto, né? Ela é o centro da atenção. Então, essa órtese, ela pode ser prescrita por qualquer um desses, mas na minha opinião, ela tem que ser prescrita por todos ao mesmo tempo. Ah, tá, uma junta, né? Uma junta. Eu normalmente, aqui em Campinas e às vezes em São Paulo também, no meu consultório de lá, a gente acaba entrando em contato com o fisioterapeuta, com o fisiatra, quem está cuidando. E aí, o que você acha? Vamos passar, não vamos passar? Todo mundo tem que falar a mesma língua, né? E olha, eu acho que tem que ser assim, tem que ser assado. Então, eu acho que qualquer um de nós tem esse poder e conhecimento para passar, mas na minha opinião, todo mundo tem que fazer junto isso e tá olhando para o mesmo lugar na hora de tratar as crianças que têm problemas mais complexos. Mas tanto fisiatra tem formação acadêmica para isso, ortopedista pediátrico também, e os fisioterapeutas hoje dão um show aí com essa formação na parte neuromuscular e tem toda a capacidade para fazer isso também. Doutor, nós estamos quase acabando, né? O tempo é curto, né? No Instagram. Eu gostaria de que você deixasse uma mensagem para a gente e, de antemão, gostaria de, em nome do nosso Movimento T18 Brasil, agradecer e também convidá-lo. E nós estamos com um projeto de todos os meses fazer pelo menos uma live, né? Todas as quartas-feiras fazer lives de diferentes assuntos. Então, eu gostaria de saber se você estaria disposto também a nos acompanhar nessa batalha de conscientização, de esclarecimento, porque com certeza com essa live vão aparecer muitas dúvidas das famílias que depois vão ver no YouTube, no Facebook e vão ficar com vários questionamentos. Se a gente pode, inclusive, passar esses questionamentos para você posteriormente e se você aceita participar dessas novas lives posteriormente. Lógico, eu estou à disposição, o que eu puder ajudar, e eu vejo que tem gente do Brasil inteiro, então, assim, às vezes eu posso só mostrar o caminho, né? Falar, olha, existe esse tipo de opção. O que eu acho muito importante deixar de recado é que vocês têm, quando não estão comigo, estão em outras cidades, conversar com o médico de vocês, ouvir a experiência deles e ter esse papo franco, né? Cada criança é uma, então não é porque eventualmente eu falei que existe algum tipo de tratamento aqui que a criança vai ter que fazer esse tratamento. Então, é importante que vocês peguem todas essas informações e discutam com o médico que vai acompanhar, porque cada criança é uma criança. Não existem duas crianças iguais, né? Quem tem filho sabe que se você tem 1, 2, 3, pode ter 10 filhos, os 10 vão ser 10 filhos diferentes. Né? Exato. Para mim é um prazer estar aqui falando para vocês e eu acho que
O que fica de recado é o que a gente tem visto historicamente, né? A tendência é vamos investir cada vez mais nas crianças. O que eu falo para os meus pacientes, eu tenho muito paciente com paralisia cerebral, muito mais, até com trissomia do 18. O que a gente fala é, eu não sei até que ponto o seu filho vai evoluir, mas a gente tem que estimular ele ao máximo para a gente bater no potencial máximo dele. Eu não sei qual é esse potencial. Então, não é a gente que tem que desistir, a gente tem que estimular ele e tirar até a última gotinha desse suco. Né? Então, eu sou favorável sempre a gente fazer tudo que a gente puder para aquela criança. Né? Não cabe a nós aqui julgar, pode, não pode, eu vou parar, não vou parar. Né? Eu acho que a gente tem que estimular e sempre tendo foco na criança. Foco na criança e foco na qualidade de vida. É o mais importante, né? Então, acho que essa atenção à criança e o foco na criança despide todo o foco que a gente tem de orgulho aí e focar nela. Eu acho que esse é o fundamental. Ai, tá ótimo, doutor. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente. O prazer foi meu. E vamos nos falando, viu? Passando essa pandemia, estamos aí, voltamos às nossas atividades de consultas. Com certeza. Deus abençoe. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E nós aqui continuamos. Só para terminar o nosso vídeo, acompanhe a gente nas redes sociais, tá? Esse vídeo depois vai subir para o YouTube, para o Facebook. E vão acompanhando, ainda tem muita coisa boa para vir por aí, gente. E não esqueçam, dia 31 de maio, nós teremos uma live e temos um presente maravilhoso, um spoiler, um presente maravilhoso, tá? Tudo de bom para vocês. Muito obrigada por ter acompanhado. Beijo. Amo vocês, famílias. Tchau, tchau.